Golcast no ar, hoje para falar sobre a venda do Bahia ao City Football Group. Depois de muitas rodadas de negociação, vamos saber mais sobre essa longa negociação com o advogado Rafael Plastina, ele que é sócio fundador do Convocados. Convocados, bom nome, hein? Fiquei curiosa. Eu sou a jornalista Duda Estrebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Segue lá e acompanha nosso trabalho. Hoje eu não estou nem acreditando quem eu estou vendo aqui no nosso Golcast. De volta, Luiz Henrique Nunes. Ele está procurando. Nós achamos ele, Luiz Henrique. Ô, Luarton. Achamos direto de Portugal o nosso CEO da GoManage. Que volta, seja bem-vindo de volta depois de férias, trabalho, um city tour total lá na Espanha. Tudo bem com você, Luiz? City tour, eu não sei se eu fico agradecido pelas boas-vindas ou o que o nosso entrevistado ou quem está nos ouvindo vai pensar. Ele sumiu, onde é que ele anda, ele está passeando. Estava trabalhando, viu, Rafael? Estava trabalhando mais do que eu trabalho aqui. Cheguei a ficar até cansado, não estava nem acostumado a trabalhar tanto mais, né? Mas estava com saudade dessa turma aqui, estava com saudade desse papo. E que bom voltar num assunto tão legal como esse, com um convidado tão especial como o Rafael. O Norton trabalhou em Portugal, mas depois teve passeio na Espanha. Mas vamos deixar assim, né? A gente está feliz que ele voltou para cá. Seja bem-vindo, bom retorno e vamos em frente com o Golcast. Que legal! E agora nós vamos a São Paulo, se vocês me permitem, conversar aí com o Rafael. Porque, olha, a gente está tão curioso com relação a essa negociação aí do Bahia com o City. 1 ano de negociação. E você acompanhou muito de perto, né, Rafael? Primeiro, muito bem-vindo aí ao nosso Golcast. Fique muito à vontade. E nos conta como foi passar por esse processo aí junto com o Bahia, ajudando o Bahia. Olá, Duda, Norton, Luiz Henrique. Antes de tudo, obrigado pelo convite. Olá a toda a audiência de vocês. Espero que vocês tenham paciência e gostem do nosso bate-papo. Bom, alguns comentários logo de cara, né? Amanhã estou indo para Portugal e, se Deus quiser, na outra semana devo ir a Barcelona, minha segunda casa, onde eu morei por 1 ano, tentar assistir um joguinho do Barça na Champions League, se tudo der certo. Aí já conto com a energia positiva de vocês. Bom, Duda, participar desse projeto foi bem bacana, porque, como vocês veem aqui, ó, a bandeirinha do Bahia, eu, além de profissional do esporte, eu sou torcedor do Bahia também, o que às vezes é complexo, porque, curiosamente, a minha carreira no esporte começou em 2001, no Vitória, justamente quando eu voltei de 3 anos fora do Brasil, 1 ano na Espanha e 2 nos Estados Unidos, e tive, por acaso, na época, eu morava no Rio Grande do Sul, por uma razão pessoal, e um headhunter me convidou para uma seleção na Bahia. Eu disse: ô, gaúcho, você quer virar baiano? Eu disse: olha, mais baiano do que eu sou, fica bem difícil. E aí, se você olhar minha certidão de nascimento, eu nasci no Rio de Janeiro, porque minha mãe casou com um carioca, e aí é uma confusão, e eu acabei voltando para a Bahia e cresci em Salvador. Então, endereçando já, Duda, a sua pergunta, foi um prazer trabalhar nesse projeto, mas antes disso foi um prazer maior ser sócio dos Convocados, porque eu tenho 4 outros sócios: o César Grafietti, que já foi entrevistado por vocês, o Rodolfo Kusarev, que foi responsável pela chegada do Red Bull no Brasil, né, na primeira fase do Red Bull no Brasil, o René, que é meu amigo das antigas, que eu conheci no Vitória, uma pessoa envolvida com agenciamento de atletas, grandes negociações de compra de clubes, inclusive internacionais, e o Roque Júnior, que dispensa aí maiores apresentações, que é além de ter sido um grande atleta, campeão do mundo, é uma grande pessoa e tem estudado muito esse território, é dono de clube, foi diretor, foi técnico, então a gente aprende muito nesse processo. E o projeto do Bahia, a gente ficou muito nos bastidores, é verdade, mas foi um projeto extremamente enriquecedor, porque a gente preparou um material extremamente rico,
para o Bahia, inclusive nas nossas reuniões internas, Duda, eu tinha a preocupação de, gente, a gente está colocando coisa demais aqui, a gente tá fazendo uma consultoria para o futebol brasileiro inteiro, futebol sul-americano, talvez futebol mundial, não precisa tudo isso. Foi um relatório lá de mais de 75 páginas, mas onde a gente pôde trocar com o Bahia em algumas boas reuniões as dores do futebol. E aí eu sei que vocês têm uma série de perguntas, e eu terei o maior prazer, em tudo que eu puder falar efetivamente, de dividir um pouco esse aprendizado com vocês. Tá bom. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Luiz? Prazerzaço te ter aqui, e por pouco a gente não se encontra. Como a Duda falou, acabei de voltar, mais um pouquinho a gente poderia se encontrar em Portugal, te conhecer. A Go Manage tem sede aqui no Brasil, tem sede lá em Lisboa também. Mas nos veremos em breve. Nos veremos em breve, sim. E eu tive a sorte de chegar em Portugal e já no dia que eu cheguei, assisti um jogo da Champions, um jogo legal, Sporting e Tottenham, com vitória do time da casa, né? Então, melhor ainda. Foi bem legal. Mas vou começar pelo começo, exatamente, né? O próprio presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, ele deu uma declaração falando da importância do trabalho de vocês, né? Que a consultoria do Convocados foi, na verdade, o ponto de partida para essa estruturação, para essa preparação, né? Do Bahia para a negociação que seguiu depois, né? Foi fundamental para isso. Então, seria legal tu comentar um pouco sobre esse processo, sobre essa estruturação e como o Bahia se preparou para ser, né, uma SAF, né? Ainda não é oficialmente, ainda depende de aprovação do Conselho e de uma Assembleia de Sócios, mas a coisa está muito bem encaminhada e tenho certeza que será aprovado, né? Em função até da dimensão, da importância do parceiro. Mas como é que foi essa preparação? Porque muitos até se preparam, ou muitos até não se preparam, vão até viram SAF por necessidade, ou por uma dívida enorme, né? E o Bahia não, vem num processo de estruturação, se preparando para isso. Explica para a gente um pouco mais sobre essa estruturação do Bahia. Vamos lá, ótima pergunta, né? Começando do começo. Se vocês me permitem, eu vou voltar alguns anos, né? Vou voltar na Lei Pelé, lá atrás, em 2000, onde a gente teve um início de processo de profissionalização dos clubes. Nós tivemos SAs, eu tenho a carteira assinada por uma, até tenho que, antes de perder essa carteira, eu tenho que tirar uma foto, digitalizar em alta para usar isso nos cursos, porque é raro, né? Ou era raro, agora espero que deixe de ser raro. E esse processo que teve o Vitória, teve o Bahia, teve o Grêmio com a ISL, não no modelo de SA, mas no modelo profissional, teve o Flamengo com a ISL, o Corinthians e o Cruzeiro com a Rix Mills, foi um processo que naufragou. Naufragou, talvez porque a nossa indústria, de tão atrasada, tentou talvez atropelar alguns passos, não se preparou, e aí eu concordo com o Luiz, devidamente antes para que esse processo acontecesse, e o foco ainda era muito na associação e não em formar uma pessoa jurídica de direito privado com responsabilidades, vamos dizer assim. Um outro momento do futebol brasileiro no caminho dessa profissionalização foi o Clube dos 13, que ficou mais tempo aí nesse processo, permeou esse processo das SAs do início do século, desse século, e também se perdeu pela política, também se perdeu por questões até que envolvem coisas bem profissionais, como o direito de TV, mas também se perdeu no meio do caminho e acabou perdendo o processo. Por que eu estou fazendo essa regressão no tempo? Justamente para explicar por que a gente foi convidado para fazer esse trabalho para o Bahia e por que dos convocados. Justamente porque os convocados é composto por profissionais, executivos, que conhecem mercado, que conhecem finanças, que conhecem o futebol e que conhecem a indústria do futebol. Então, quando o Bahia convidou a gente, o convite foi acessado pelo César, o Bahia fez inúmeras perguntas. O Bahia tinha muita dúvida. E aí eu quero fazer um registro
do processo que o Bahia vem passando, desde o que eles chamam de redemocratização do clube, quando houve uma intervenção judicial, quando a diretoria que existia foi posta para fora. Então, isso é um processo que começou, salvo engano, em 2013. Não é um processo longo, que o Guilherme Belintani faz parte. E uma coisa que eu entendo muito importante em todos esses processos que a gente vai ver agora, de agora em diante, é a legitimidade desses processos. Então, o Belintani foi um profissional, um presidente legítimo dentro do clube, que buscou respeitar todo esse processo de democratização do clube e, acima de tudo, assumiu uma postura surpreendente até no mundo corporativo, mas mais ainda no futebol, que é assumir erros, que é dizer que não era capaz de fazer determinadas coisas, que cometeu erros. Isso ele falou para a gente, que já nos causou uma espécie, um espanto na época das reuniões, e ele falou publicamente isso no lançamento do projeto e na entrevista que deu ao Rodrigo Capello. Então, eu posso reproduzir aqui sem nenhum tipo de problema ético. Ele disse, olha, não entendemos de futebol, demos seguimento ao processo de profissionalização do clube com muita legitimidade, honestidade e correção. Erramos bastante. Agora chegou a hora de parar. E eu vou destacar uma das perguntas que eles nos fizeram, Luiz, para começar a responder a sua pergunta. Desculpe a demora, né, em chegar até o ponto. E que eu reputei como fundamental e a gente usa no nosso trabalho hoje, no dia a dia. Ele perguntou, gente, mas e se o Bahia não se transformar em SAF, o que acontece? Aí ficou aquele silêncio na reunião, que era por Zoom, inclusive, e aí explodiu a confecção do nosso relatório. Então, aí nós fizemos todo um mapeamento da história, dos resultados, dos investimentos, da evolução do futebol brasileiro. Nós fizemos toda uma evolução de mercado do futebol brasileiro, que uma outra empresa nossa faz, que é a Sport Track, e todo um trabalho de benchmark do mercado internacional. E aí, passando por resultado versus investimento, o que vem acontecendo com os clubes europeus, com as ligas, o que acontece com o clube quando ele promete uma coisa que a gente já falou aqui, acaba não cumprindo, a pressão da torcida, o que é a relação com o investidor. Por exemplo, uma coisa que gera muita dúvida ainda, mas o clube de futebol dá lucro? Se dá lucro, devia gerar dividendos para os sócios. Provavelmente não gere lucro, e se gerar, não vai distribuir dividendos. Então, quando é que o investidor sai? Então, o nosso papel, Luiz, foi preparar essa cama, preparar esse alicerce para responder essa lista enorme de perguntas e preparar o Bahia para que ele pudesse negociar com o sócio, o futuro sócio, as principais cláusulas e as principais amarras desse contrato. E aí, vou fazer um último elogio, que eu acho cabível também, eles agiram dentro das 4 linhas, eles agiram respeitando o estatuto do clube, eles encontraram um caminho que muita gente acha temerário, mas eu acho extremamente correto. Como presidente do clube, como diretoria do clube, ele entendeu por bem trazer um projeto, trazer uma proposta e submeter legitimamente, respeitando os estatutos do clube, a decisão, primeiro, do Conselho e depois em Assembleia Geral de Sócios aptos a votar. Então, esse foi o nosso papel, alicerçar o Bahia com respostas pautadas em nossa experiência e respostas pautadas em dados de mercado, história e benchmark internacional. Rafael, muito obrigado por estar conosco. É uma honra recebê-lo aqui no Golcast, e esse assunto tão palpitante das SAFs, né, e do futuro do futebol brasileiro, da indústria do futebol. Esse assunto da SAF é algo que o Golcast fala há muito tempo, acompanha de bastante tempo essa questão. E uma das curiosidades, alguns episódios atrás, quando a gente conversava sobre SAFs, era justamente a questão do porquê que um grupo como o City não chegava no futebol brasileiro, uma vez que ele tinha um projeto de internacionalização da sua marca e do seu modelo de negócio. E agora ele chegou. Qual é a diferença e por que é que um grupo como o City, do tamanho que é o City, da potência econômica que é o City Group, chegou ao Bahia? Onde está essa ligação? Onde está essa química? O que motivou
ao Fundo Soberano de Dubai investir neste modelo? O que o Bahia, qual é a atratividade do Bahia para que a gente possa entender? Porque quando se fala em futebol, se pensa, pô, o City poderia vir num clube brasileiro com maior força de torcida, enfim. Qual é o segredo, você que esteve lá dentro? O que levou a Bahia e Citigroup quase fecharem esse casamento? Bom, excelente pergunta, Norton. Essa nova onda, né, a partir da nova lei, a gente viu uma corrida dos mais desesperados num primeiro momento. E aí, lamento dizer, é um fato, a SAF do Vasco, do Cruzeiro e do Botafogo saíram de forma mais acelerada, muito pela questão da situação do clube e menos pela negociação e pela escolha do parceiro. E é um casamento, né, gente? Um contrato é um casamento, seja ele de casamento de fato, seja ele de uma relação comercial. Então, você tem que conhecer o noivo, conhecer a noiva, entender um pouco, conversar, ver se você tem propósitos similares. E aí, sem fugir da sua pergunta, quando você olha para o cenário de oportunidades no Brasil, hoje, não vamos nem voltar no passado, você tem 3, 4, 5 clubes que não estão no momento de conversar com ninguém, porque não precisam, amém. Tem 3, 4, 5 clubes que estão desesperados e 3 ou alguns já foram. Tem os clubes menores que chegaram à Série A com competência gerencial, e tem a Série B e a Série C. Então, se a gente olhar dessa forma, o Grupo City ele não ia olhar nem a Série B nem a Série C, o Grupo City ia olhar para a Série A. Na Série A, ele tem clubes que ele não iria conversar. E aí, se a gente voltar só um pouquinho na história, se você pegar o nome do Clube dos 13, é a Associação ou União Brasileira dos Clubes, dos 13 clubes, que foi a fundação dos 12 principais clubes, mais o Bahia, que virou sócio fundador, depois virou um G20 com 7 convidados. E assim foi até então. Então, quando a gente olha agora, sentando na cadeira do clube, né, o Bahia tem uma estrutura montada, uma gestão profissional, dívida sob controle em queda, transformada, ou seja, dívidas de longo prazo mais equacionadas, dívida de curto prazo diminuídas e negociadas. O clube deve, eu acho que uma vez e alguma coisinha, o faturamento também em crescimento, um clube de torcida respeitada, uma torcida que vem crescendo dentro dos estados ou dentro dos jogos. De fato, a Bahia hoje é um estado, do ponto de vista de PIB, que, apesar de populoso, ele é mais pobre que o eixo Rio-São Paulo-Sul, isso é uma verdade. Mas se você fizer o recorte dessa forma, ficam poucos clubes que podem se negociar. E aí entra a questão tamanho de dívida e política. Então, os executivos que compõem o City Football Group, eles conhecem o mercado, tem um papa desse mercado que é o CEO desse negócio. Então, ele conhece o futebol brasileiro. Ele sabe que se o Bahia pode durar 1 ano e 3 meses, num outro clube poderia durar 2 anos e o negócio não sair. Então, tem uma série de variáveis, não dá para eu estreitar aqui e cravar o que foi. Mas eu entendo que hoje é um casamento de um clube que tem uma margem de crescimento, e aí vou falar um pouco como torcedor, que pode voltar à posição que ele nunca deveria ter saído, que é ali até a década de 80, 90, e ele caiu bastante. E aí entra uma coisa que a gente também é especialista, Norton. Mercado, consumo, cabeça do consumidor. O Bahia saiu do mapa dos resultados esportivos que vocês já tocaram aqui durante muitos anos. Isso fez com que gerações não conheçam o Bahia como a gente conhece, como a gente viu. E aí eu não sei se
se tem algum colorado na mesa, mas nós fomos campeões em 88, aí, né, no Beira-Rio, não se zangue. Eu estava lá. Rafael, isso enfraqueceu nossa amizade. Eu imaginava, mas essa piada para mim tem sido tão rara, Duda, que eu tenho que aproveitar um momento para usá-la. Eu estive na Fonte Nova contra o Fluminense, contra o Inter, mais de 110 mil pessoas, né, naquele estádio antigo, que depois veio a ter um acidente. Então, Norton, eu não acho que o Bahia se colocou melhor do ponto de vista de comparação entre clubes. O Citigroup poderia muito bem chegar num Grêmio, no Inter, no Atlético Paranaense. Isso aí não é o Bahia ser melhor do que os outros. Talvez por circunstâncias e até por interesse de pegar um clube hoje menor que possa ser alçado a um outro patamar, aí tenha trazido essa ideia do City em negociar com o Bahia. Um outro ponto que a gente defendeu bastante é que o Bahia ele não estava desesperado ou não está desesperado para fechar ou compor essa SAF, e ele poderia fazer um trabalho de mais médio prazo, entender quem poderiam ser os principais parceiros. E o presidente Belintani, ele sim, aí nesse caso, fez uma aposta, talvez um all-in naquele momento, de acreditar na parceria, investir na parceria. Então, eu acho que tem um mérito aí do Bahia nesse aspecto, de acreditar primeiro na nossa sinalização, olha, é importante ter um bom parceiro e não ter dinheiro. São coisas bem distintas. O Grupo City é um investidor, né, denominado de um MCO, né, que é o Multi-Club Ownership, né, ou seja, ele é um proprietário de vários outros clubes. Então, me parece que essas escolhas passam por uma coisa maior ainda do que olhar para o Bahia propriamente dito. Eu acho que tem uma estratégia, né, do Grupo City por trás, e por que o Bahia e por que os outros tantos clubes que ele tem, né? E o que ele pretende? O que o Grupo City pretende desta parceria? O que o Bahia pretende, talvez seja mais fácil de saber. O que a torcida do Bahia pretende é mais do que óbvio, quer se tornar um dos maiores clubes da América do Sul, quer ganhar campeonato, disputar Libertadores, né? Mas o que o Grupo City pretende? Né? Alguns falam, eles querem vir para cá, para a América do Sul, onde ele já tem outros clubes, porque aqui a safra é enorme, a geração de talentos é grande, e colocar isso no mercado internacional, mas, ao mesmo tempo, alguns dizem, o torcedor do Bahia não vai se satisfazer com isso, vem para cá para pegar talento e levar lá para fora. Não é para isso. Assim, para resumir, qual é o propósito, qual é a estratégia do Grupo City? Porque eu acho que isso sim define com mais clareza o porquê do Bahia. Olha só, essa é uma pergunta de alguns milhões, né? Porque quando você olha... Eu te vendo por 500 mil. Por 500 mil. É uma estratégia difícil de detectar, tá? Um pouco pelo que a gente já falou aqui, esses caras não vão ganhar dinheiro na operação, eles vão ganhar dinheiro numa venda lá na frente ou num spin-off lá na frente, onde alguns clubes sejam vendidos e o grupo permaneça. Essa é a primeira casca de banana do projeto, entender e gerir esse objetivo do Manchester, do Citigroup, do Grupo City, porque o Bahia vai ter que gerenciar as expectativas. Por isso que, do ponto de vista de comunicação, eu sou muito chato. Você tem que dizer tudo sem enfeitar o pavão. Porque é justamente naquela penazinha linda do pavão que sai aqui atrás que os detratores puxam e te destroem. Então, o que eu vejo, tá? Eu não tenho procuração, obviamente, deles para falar isso, mas eu vejo o Grupo City sendo um grande produtor de um modelo de jogo e uma fábrica de jogadores, onde eles vão elevar o patamar de uma série de clubes que eles têm propriedade ou que eles têm sociedade. Como é um fundo soberano do mundo árabe, também essa questão de ganhar ou não dinheiro é um pouco mais difícil de entender, tá? Mas eu acreditaria que vem daí
uma grande fábrica de jogadores, uma grande fábrica de pessoas, intercâmbio entre esses clubes para a troca de conhecimento, não só dentro do campo, mas na parte de gestão também. E aí eles vão, a partir de um determinado momento, com toda essa inteligência, com todos esses dados, passar a ganhar dinheiro de um jeito ou de outro dentro dessa linha de venda de jogadores ou de venda do grupo. O do grupo acho que nunca vai ser vendido, mas algum clube sair daí numa transação, isso numa terceira onda de vendas, principalmente na Europa, isso pode acontecer. O aquecimento do mercado americano, da MLS, que é um outro bicho, não tem rebaixamento, é um formato de liga como as outras americanas, e a gente já está rastreando toda essa evolução, ou seja, a valorização dos clubes da MLS, né? Pode ser que venha daí também alguma saída, alguma entrada de dinheiro, mas não me comprometo a cravar nenhuma das opções aqui. Agora, por outro lado, e aí com certeza vocês vão ter essa pergunta, eu acho que esse vai ser o grande desafio do Bahia, administrar essas expectativas. Porque na hora que um jovem talento do Bahia sair para o City da Inglaterra, ou de Nova York, ou em outro lugar do planeta, como é que isso vai ser recebido? Porque na Europa, gente, e aí talvez o futuro também do torcedor brasileiro passe por esse caminho, o Villarreal da Espanha é um grande exemplo. É um clube que vem crescendo, que tem dono hoje, que tem avançado nos seus resultados, mas é um clube ainda local. E eu divido local, país, regional, continente e global mundo. Muito simples. Então, o Milan é um clube global vivendo um momento não tão bom. O Manchester City era um clube local que se tornou regional e que busca ser global. Por que eu não digo que ele ainda não é global, apesar da Premier League ser muito global? Ele ainda não tem o tão sonhado título da Champions League. Então, essa relação ela é muito importante de se estabelecer. E outra coisa importante, quando você olha até os patrocinadores desses clubes, você percebe claramente que o clube menor é local, o clube um pouquinho no meio da tabela para cima é regional e os da ponta é global. É natural, é capacidade de investimento e objetivo desses patrocinadores também. Então, Luiz, eu não sei se eu te satisfiz com essa resposta, mas foi o que eu pude fazer nesse momento, sem ter uma procuração deles para cravar, porque é tanta coisa, e até a gente mesmo, até para fechar essa pergunta, Luiz, a gente ficou um pouco confuso quando você olha alguns dos clubes, você, caramba, vamos tentar entender aqui se faz sentido dentro desse portfólio, qual é a estratégia. Então, por exemplo, os convocados, a gente tem uma tese de MCO, só que é uma tese de MCO que segue um fluxo de dados, de conhecimento. Então, na hora que a gente faz uma consultoria para um investidor, na hora que a gente fala, olha, compre um clube em tal lugar, ele vai perguntar por quê? Aí a gente tem uma estratégia toda montada por trás. Né? Então, o Citigroup seguramente tem, muito bem definida, e o que eu consigo ver nesse momento é isso. Rafael, é uma questão, até para a informação dos nossos ouvintes e espectadores, é sobre os valores que estão sendo falados em relação a este grande negócio e esse marco no futebol brasileiro e também nas SAFs do Brasil, né? A proposta que está na mesa e que está sendo avaliada pelas comissões do Conselho Deliberativo do Bahia envolvem 1 bilhão em 15 anos por 90% do futebol do Esporte Clube Bahia, que seriam 500 milhões para a compra de jogadores, 300 milhões para pagamento de dívidas, 200 milhões para infraestrutura, categorias de base, capital de giro, entre outros. E aí teria um investimento obrigatório de 120 milhões de reais por ano em salários para a manutenção de uma equipe de qualidade para projetos esportivos que não tem como assinar, né? Como a gente já comentou aqui. Esses números, na opinião de quem consultou, foi, né, um estrategista desse negócio,
eles estão adequados? São esses números mesmos? Tem números que não podem ser revelados? Vocês que estiveram lá dentro e responderam às dores do Bahia. É esse mesmo o quadro? Vamos lá. O presidente Belintani deixou claro e garantiu esses números e a sua abertura. Outro ponto importante aí que você mencionou é a questão das dívidas. E foi algo que foi uma defesa muito firme do Bahia, que é a quitação ou não imediata, porque é impossível, porque tem que fazer um due diligence, tem que negociar, tem que fazer todo um processo, mas há um compromisso firmado por contrato da quitação dessas dívidas, o que desafoga o fluxo de caixa do clube, o que desafoga os outros investimentos, o que não acontece nas outras SAFs. Por outro lado, eu já vou chegar na sua pergunta, mas essa questão da dívida é muito interessante. Por outro lado, tem alguns clubes que não estão se colocando na posição de se transformar em SAF, mas estão trabalhando firmemente a sua reestruturação, seja judicial, seja extrajudicial, justamente com esse fim. Então, eles vão, praticamente vendem essa dívida ou reestruturam essa dívida para que elas sejam transformadas em longo prazo ou quitação no curto prazo, para que ele possa, aí sim, fazer um valuation que ele consiga efetivamente fazer um bom negócio. Então, voltando à sua pergunta, os números do Bahia são compatíveis com os trabalhos de valuation que foram feitos, né? E aí a pincelada do César Grafietti, então a gente deu esse apoio, o Bahia se sentiu seguro para ir adiante, mas a partir daí é importante que a comunicação seja fluida e a entrega seja extremamente transparente. Por quê? Porque você já, pelo que você acabou de narrar aí, é até R$1 bilhão. E tem um prazo de tempo para isso. Então, o número 1 bilhão é muito bonito, né? Ele aparece em todos os headlines, em todas as mídias, porque é legal mesmo, é bacana isso, mas precisa explicar. Eu tive o cuidado de assistir com calma a apresentação do presidente Belintani, ele foi claro ao dizer e a explicar. Então, por exemplo, a questão dos 200 milhões de infraestrutura, ele falou, eu acredito muito que isso vai ser integralizado em sua totalidade, porque o tamanho do projeto comporta isso. Mas não há essa obrigação escrita no contrato, fecha aspas. Então, é importante que isso fique claro. É importante que o trabalho vai ser feito para que essa integralização seja feita. Os 120 milhões que você falou aí sobre salários ao longo do ano também não garante que o Bahia vai cumprir todas as suas metas esportivas. Então, por exemplo, estava olhando ontem a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A e, curiosamente, eu vi Atlético Mineiro e América Mineiro ali juntinhos na tabela. Então, se você, e aí é um trabalho que a gente faz, se você cruza isso com o orçamento dos clubes, o que é dedicado a salários, e tenta criar um índice de performance, caramba, tem algo muito errado aí, ou muito errado em um, ou muito certo em outro, não sabe dizer direito. Então, o número é esse, não é um valor que vai ser colocado de vez, não é um valor que vai ser colocado sem controle, não é um valor que vai ser colocado sem passos, né? E eu acho que até agora, o processo foi conduzido de forma extremamente transparente. Tá? Não conheço nenhuma cláusula escondida, pode ser que tenha, não tenho esse conhecimento, mas ficaria bastante decepcionado se aparecesse alguma coisa desse tipo e que estragasse a parte de legitimidade, de condução desse processo. Como é o modelo de administração da SAF no futebol do Bahia? Pelo que eu li, seriam 5 membros, 4 indicados pelo Citigroup e 1 pelo Bahia. Esse é o modelo negociado mesmo? Ou seja, ao transferir 90% das ações para o Citigroup passa a comandar o futebol do Bahia na forma que ele entende como adequada para atingir objetivos, para vender jogadores, para comprar jogadores, para ter técnico, para mudar de técnico.
É isso mesmo, né, Rafael? Porque essa é uma das grandes questões que envolvem torcedores dos clubes que não viraram SAF, enfim, especialista no assunto. É isso mesmo? O conselho de administração vai ser composto dessa forma e vai ter uma equipe de executivos que vai ser contratada. O contrato ele tem algumas amarras, não pode mudar de cidade, não pode mudar de cor, não pode mudar de nome, não pode mudar uma série de coisas. Tem que manter alguns projetos sociais que o Bahia tem que manter uma linha de comunicação popular que o Bahia tem, uma agenda positiva que o Bahia tem, uma agenda que o Inter tem também no Rio Grande do Sul. E outros clubes têm no Brasil. Então, tem algumas amarras contratuais, mas o dia a dia, a gestão, ela vai ser toda profissional, toda mantida aí por um grupo de experts no negócio. Quando você fala da parte esportiva, eu gostaria muito de ver os clubes brasileiros abraçando o seu DNA, seja ele qual for, né? Vou dividir uma coisa rápida, de alguns segundos com vocês aqui. Quando eu fiz o primeiro planejamento para o Vitória, quando eu fui gerente de marketing do Vitória, o Vitória estava saindo daquela fase de mandar, acho que 4 ou 5 atletas para a seleção campeã de 2002. Dida, Vampeta, Júnior, tinha uma série, o próprio Edilson apareceu, não foi revelado no Vitória, mas apareceu no Vitória. Aí depois veio o Alex Alves, uma série de jogadores, faleceu até o Alex Alves. E o que eu defendi ali? Que o Vitória tinha que mirar na divisão de base, mirar na formação de atleta e convidar o torcedor dele para ir conhecer o próximo campeão mundial. Muita gente está falando disso hoje. Muitas MCOs estão sendo fundadas só para revelar atleta, formar atletas e revelar atletas, que é um ponto que eu defendo, mesmo tendo trabalhado a vida toda na parte de marketing, estratégia, nunca entrei nas 4 linhas, mas é óbvio que o Brasil é um país formador, ainda é um grande país formador, apesar da gente não ter tantos jovens assim mais, né? Não nasce tanta gente como nascia há 20, 40 anos atrás, mas a gente deixou de terminar de formar, revelar, nunca mais revelamos. Então, eu sonho em ver um clube que abrace esse DNA, que avise a sua torcida de forma competente que agora vai ser assim e que o resultado vem. Talvez demore um pouco. Aí, se a gente olhar para o lado, gente, já está acontecendo isso de uma outra forma, não do ponto de vista de revelar e formar, mas do ponto de vista de gestão. O Flamengo quase perde o fio da meada, porque a política já estava em ebulição lá no Flamengo e o resultado não vinha. O resultado veio, acalmou. E olha onde o Flamengo está. O Palmeiras, a mesma coisa. O Atlético Paranaense é um grande exemplo de promessa e realização, porque o Petralha, todo mundo conhece o perfil dele, ele prometeu ser campeão brasileiro, ele foi em 2001, ele prometeu ser campeão de uma Copa Continental e foi, acho que 2 vezes, salvo engano. Está na final da Libertadores, o que é já um passo ainda maior. Então, as coisas acontecem. Só que o grande problema, se você tiver uma palavra para atacar no nosso território, Norton, e aí vem muito da construção de marca, de patrocínio, né, que eu trouxe esse conceito, continuidade. Nós não damos tempo suficiente para os nossos projetos darem certo. E aí, quando a gente destrói, é bem aquela coisa da autoajuda, né? O cara está lá batendo no martelinho, só que ele só está vendo a caverna, o diamante está logo ali, mas quem está vendo de uma outra perspectiva está vendo que faltam 30 centímetros, aí ele desiste. Esse é o maior problema no nosso futebol. Porque aí vem uma diretoria nova e acha que sabe mais do que a outra e destrói tudo. Então, os clubes já viraram essa página. Já perceberam que dá para ser diferente. O Grêmio é um deles. E eu acho que a queda do Grêmio para a Série B foi aquela coisa que a gente aprende em química, né, na escola. Para toda a regra tem que ter pelo menos uma exceção. Né? Acho que foi a confirmação da regra, e agora o Grêmio volta, vai voltar forte, vai voltar competitivo, como sempre foi. Né? E é assim o futebol. Esses clubes estão numa posição de destaque e eles precisam se manter lá.
né? E aí vou fazer uma provocação para vocês puxarem as próximas perguntas. E se todo mundo virar SAF, o sarrafo sobe para todo mundo, o que é que acontece? Rafael, isso que eu ia te perguntar dentro desse contexto aí, né? A gente sabe que são muitos interesses envolvidos num negócio tão importante e relevante como esse. Você fez parte de uma consultoria, né? O Convocados deu todo um suporte para o Bahia para encarar esse gigante aí, né? Quais os conselhos que você daria para um clube que hoje vive uma situação semelhante ao do Bahia, ou, né? E que poderia economizar um certo caminho nesse sentido, aproveitando um pouco dessa tua expertise, né? Você acompanhou muito de perto esse trabalho. O que você poderia passar para a gente, assim, especialmente para esses clubes que pensam em se tornar uma SAF e muitas vezes não sabem nem por onde começar? Primeira coisa, Duda, autoconhecimento. Resgatar todas as informações, todas as bases, todas as diretorias, tudo que foi feito de bom, o que foi feito de ruim, o que deu certo, o que não deu. Cruzar dados, se preparar. Segundo, conhecer o mercado local. O que o principal rival fez e faz que deu certo? Conhecer a torcida, quais são as características. A torcida do Inter e do Grêmio, elas são diferentes. A nossa empresa até faz também pesquisa e acabou que o relatório colocou dados de pesquisa, foi a maior confusão, porque o pessoal não foi ler, e aí a imprensa puxa só o ranking, né, e deu a maior confusão da torcida do Grêmio com o Vasco, foi uma loucura, enfim. Mas aí me coloca na categoria de instituto de pesquisa que fica tudo bom, né? Fica tudo bem, está todo mundo dentro d'água hoje. Então, conhecer o rival, conhecer a história do seu mercado, e aí nacional, depois regional, e depois os benchmarks, o que é que tem de bom sendo feito nos Estados Unidos, o que é que tem de bom sendo feito na Europa. Por exemplo, eu sou um fã do mercado americano. Eu não quero copiar nada do mercado americano, eu quero adaptar. Sou fã da Europa, mas a Europa reconhecidamente está ainda atrás dos Estados Unidos. E o César fica zangado comigo que eu falo muito dos Estados Unidos. Mas aquilo ali não é esporte, aquilo ali é entretenimento, aquilo é gincana. Então, esse é um negócio bacana da nossa sociedade, que a gente discorda, mas a gente discorda e cresce, a gente não discorda e briga, né? Então, e aí sim, a questão jurídica tem que levantar, isso claro que todos vão fazer, mas eu acho que o clube tem uma consciência muito clara da sua dívida, é fundamental, porque vai ganhar tempo. Isso aí é impreterível. Vai ganhar tempo e vai ganhar margem de negociação, vai ganhar margem de tempo e capacidade de negociação. E, claro, aí eu não tô vendendo nada, mas é óbvio, quem advoga em causa própria tem um idiota como cliente, né? Um dito aí do direito que é muito, muito comum. Então, você tem que ter assessores em diversas áreas. Na área do direito, inclusive, mais de uma área, inclusive, tem tributário, tem recuperação de dívida, tem societário, fusões e aquisições e uma série de coisas. Tem essa questão de mercado que a gente está abrindo, óbvio que tem outras consultorias também, mas a gente tem essa coisa da expertise de mercado e expertise do esporte, faz a diferença, é uma base de dados já testada, uma base de dados rica. E, por fim, fazer uma bela matriz de análise, uma SWOT análise de quem pode ser o parceiro. Quem são os parceiros no mercado, de quem pode ser. Com quem falar, por que falar. Isso tem que estar muito claro, traçar esses objetivos e essas perguntas que eu acho que o Bahia fez muito bem, em curto, médio e longo prazo. Se a gente não fizer nada, o que acontece? Né? Por exemplo, entender a demografia do país, para onde vai a nossa população. Nossa população, talvez daqui a 20 anos, do jeito que vai ser bem madura, bem envelhecida. Como é que vai estar o Brasil do ponto de vista de esporte? Qual é a longevidade do nosso futebol? O que a gente faz? Será que talvez, no caso aí do Bahia, olhando médio e longo prazo, talvez não seja um fornecedor privilegiado de jovens talentos que talvez a gente nem encontre no Brasil? Olha uma dica aí para o mercado, né? Qual é a população que está explodindo no mundo, exceto as que a gente não controla dados, como Índia e China? Não tem, está todo mundo ali no 0, 0,1. Na Europa, tem populações de crescimento negativo, né? Estão diminuindo.
Então, isso é um dado. Então, tem um dever de casa, é um processo longo a ser feito. Rafael, tu fizesse uma provocação na tua colocação anterior sobre a questão assim, da elevação da régua, dos clubes virarem SAF. Como jornalista, eu fiquei muito curioso para saber o que o Guilherme tinha perguntado para vocês, qual era a maior preocupação, né? Tu já citaste que a preocupação foi se não virar SAF. Na opinião tua, quantos clubes no futebol brasileiro, na Série A, e em quanto tempo vão virar SAF e quantos vão seguir o modelo tradicional associativo? Já dá para ter uma ideia desse movimento, dessa nova realidade, se ela está dentro de um prazo adequado, está menos do que vocês esperavam? Qual é o quadro geral sobre isso? Vamos lá, tem duas variáveis aí que a gente tem que trazer para a mesa agora. E a gente não controla elas, né? Uma é a liga e outra é o interesse de investidores. Porque se fala muito, e é verdade, o mundo está líquido. Tem muita gente querendo investir, muita gente saindo do intervalo comercial e entrando no conteúdo, por razões óbvias. Fragmentação da mídia, não se acompanha mais televisão da forma antiga, não se acompanha mais uma tela, às vezes duas, às vezes três. Antes era a principal a televisão, depois o celular, e veio o tablet, o computador. Hoje já não se sabe mais qual é a principal. Para muitos jovens, a principal é o celular. A televisão é um acessório. Então, essa mudança, ela empurrou grandes grupos de investimento para o conteúdo. Né? Esses grupos de mídia, eles estavam nas agências, estavam nos grupos de mídia, nas empresas de consultoria, né? Nielsen da vida, etc. Só que essas bolhas, não é bolha, né? Essas barrigas, elas são muito altas e muito longas. Então, ela demora, ela matura e em algum momento ela estoura. Então, a gente ainda tem dinheiro para entrar, a gente ainda tem gente querendo comprar conteúdo. Existe um movimento hoje muito forte de americanos comprando propriedades esportivas na Europa, principalmente no futebol. Toda hora sai um novo case, um novo deal. Eu não sou super otimista nem super pessimista, eu me considero pragmático, eu não estou vendo esse interesse real tão grande quanto algumas pessoas pintam. Existem sim pessoas que têm por job description conhecer novos mercados. Eles precisam contratar escritórios, consultorias para entender esses mercados, mas não necessariamente eles vão investir nesse mercado. Então, às vezes, uma pessoa mais midiática recebe uma consulta, mas é uma consulta. Aí já diz na mídia que o cara vai comprar um clube no Brasil. Então, eu acho que esse tipo de informação, Norton, isso confunde muito mais do que agrega. Eu não sei quantos clubes vão se tornar SAF, mas eu acredito que muitos. Alguns estão esperando, que podem esperar para fazer um movimento, eventualmente, depois da Liga, acreditando que vai haver uma valorização dos clubes. É um raciocínio que tem fundamento, só que a gente não sabe quando a Liga vem, em que formato a Liga vem, e enquanto a Liga vai incrementar o dinheiro dos clubes, porque tem um ponto aí, sabemos que o dinheiro dos clubes, o principal dinheiro dos clubes vem dos direitos de televisão, e esses direitos eles não têm uma aparência de crescer muito na próxima janela, que é agora, em 2024. Então, essa valorização, então, ela vem no médio e longo prazo com outros trabalhos. Ok? É razoável? É. Então, quem pode esperar médio e longo prazo? O que a gente sabe hoje é que alguns clubes, por enquanto, não farão o movimento, como Flamengo, Palmeiras. O Atlético Paranaense fala aí, o Petralha diz que quer fazer um movimento, mas quer fazer um movimento diferente. Então, ele pode testar a aderência de um movimento, como esse movimento pode ser feito. Então, temos aí, talvez, mais 5, 6 clubes dos ditos de Série A que podem fazer alguma coisa, uns 4, 5 que vão esperar mais um pouco, e tem um mundo de clubes ali, uns 20 clubes, 25 clubes que
a gente não sabe o que pode ser feito. E aí entra um ponto que a Duda perguntou. Como destacar esses 20, 25 clubes, que é um pouco da linha do que o Luiz falou lá atrás? Gestão, projeto e geografia. Quem tiver mais no eixo Rio, São Paulo e alguma coisa do Sul, vai ter prioridade, por tudo que a gente já falou aqui. Mas se não tiver projeto, não tiver gestão, vai para o final da fila. Então, porque o investidor também ele não é bobo. O investidor também contrata a consultoria, o investidor também entende o que está acontecendo. Não vira um expert, mas ele entende. Então, tem uma seleção natural aí que vai ser feita. Mas uma coisa que é comum a todos, aos que já viraram, aos que não querem virar agora porque não precisam, aos que podem virar e aos que estão querendo virar e aos que estão no limbo. Projeto, gestão, transparência. Sem isso, nenhum vai para frente. Nenhum, tá? Nenhum desses. Mas, Rafael, a tua provocação foi a seguinte, né? Se todo mundo virar SAF. Então, vamos esquecer um pouquinho isso tudo que tu falou e vamos imaginar que todo mundo vai virar SAF. Eu fiquei pensando aqui se isso é possível. E também, vamos supor que todo mundo vai virar SAF e todo mundo quis. Todo mundo quer virar SAF e todo mundo vai virar SAF. Será que isso é possível? Porque a gente tem um limite, né? Existem pelo menos dois tipos de investidores, né? Aquele investidor que bota o dinheiro e ele espera que esse negócio evolua, cresça de alguma forma, se valorize, porque ele quer resgatar o dinheiro, né? Mesmo que ele participe com uma pequena melhoria, com alguma estrutura, com alguma coisa assim, o negócio dele é botar dinheiro, esperar que aquilo se valorize e que seja vendido. Tem muito americano que é assim. Os americanos entram muito no futebol inglês, na Premier League, desta forma, né? Sim. Tem outro tipo de investidor que me parece ser o tipo do Citi, que é o investidor como é que chama? O investidor estratégico, aquele que arregaça a manga e trabalha, traz inteligência, traz conhecimento e se envolve para melhorar os processos do clube. Esse me parece ser o Citi. E com esse perfil, a gente encontra mais na Europa, né? Nos Estados Unidos, muito menos aqui, né? Aquele investidor que bota só o dinheiro, ele precisa de uma consultoria como a de vocês, por exemplo, para estruturar, para cuidar do clube, porque senão ele não vai ter um lucro ali na frente. Uhum. Eu acho que nós não temos investidores estratégicos suficientes para o mercado brasileiro, para todo mundo poder virar SAF. Também não acho que tem investidores financeiros suficientes, mas esses buscam negócios maduros, como eu falei, e eles não vão se aventurar num futebol que não está tão organizado como o nosso. Então, eu acho que se todo mundo, da noite para o dia, resolvesse virar SAF, nós não conseguiríamos. Nós teríamos o comprador da ideia, aquele que quer virar SAF, mas a gente não teria quem comprar essa ideia e quem tocar esse negócio, né? Então, eu vejo, né? E aí, homenageando o nosso entrevistado, né? Eu acho que o papel que tu faz é fundamental. Eu acho que tu ir atrás de investidores que botam o dinheiro e dizer deixa comigo, que eu organizo, eu preparo, eu cuido, é um bom papel, é uma boa oportunidade, né? O estratégico, talvez tu prepare para ele, como preparou para o Bahia, mas talvez ele queira até te contratar também, mas ele vai trazer especialistas, executivos dele. Eu acho que o mercado aqui para a América do Sul... Ficou mudo. Voltou. Voltou? Não, eu acho que a gente não tem condição de ter um boom de SAFs aqui agora, porque até mesmo o mercado mundial, onde nós vamos encontrar esses players como o Grupo Citi, não existem números suficientes para isso. Estou com a visão correta, será? Está com a visão corretíssima. Eu tenho alguns comentários aqui para colocar uma pimenta no papo. Primeiro, obrigado por elogiar o nosso posicionamento. É isso mesmo. Um parceiro estratégico depende menos da gente na negociação e pode nos usar
na gestão, é verdade. E aí, por isso que a gente ficou do lado do Bahia nesse projeto. Mas concordo 100% com a leitura de escassez do mercado. Então, se você tem muita oferta, aí é a coisa mais simples do mundo. Para você vender, você tem que baixar o preço. Não tem outra alternativa. E aí dificulta, porque politicamente complica para os clubes, todos os clubes que querem se transformar em SAF. Mas tem uma pergunta que a gente fica sem resposta. Timing. Eu acredito, eu estou com você nessa. Tá? Assina embaixo o que você colocou. Mas se a gente dormir no ponto, aí sai um deal ali, sai outro ali, sai mais um, sai um pequenininho, aí um outro clube começa a ser gerido bem, aí aparece um Bahia que não erra, como o Belintani reconheceu que errou, e aí você vai ficando para baixo, você já não estava bem, está ficando mais para baixo, e o fervilhão do churrasco ali, o carvão, te queimando de baixo para cima. Então, é aí que o cuidado para não comer a carne crua, né? Porque alguns vão correr atrás de garantir a sua SAF, mas não vai escolher o parceiro errado. Exatamente. Queimar na largada sem necessidade, nós não recomendamos. Falamos aqui na BF Futebol, aqui da CBF, né? Um conselheiro do Palmeiras, inclusive, que fez a pergunta: o que o Palmeiras e o Flamengo faz? Eu estava até com o Marcos Mota, que é um advogado muito conhecido e famoso no mercado nacional e internacional também. Eu olhei para a cara dele, eu respondo, nada. Agora, esses dois clubes não precisam fazer nada agora. Precisam ficar empenhados em gerir cada vez melhor o seu clube, em entender cada vez melhor o mercado, em conversar com o mercado todo. Um clube como o Flamengo, um clube como o Palmeiras, como o Grêmio, o Inter, Atlético Paranaense hoje, que tem uma certa estrutura e orçamento, tem que ter um executivo viajando, conversando com os principais mercados. Tem que ir bater na porta de um fundo, conversar, entender como eles pensam, como é que eles operam, quais são os objetivos, que é um pouco do que o Luiz falou aqui. Olha, eu vou entrar num negócio que está no começo, está maduro, eu prefiro pagar mais no negócio que está maduro, que eu tenho mais garantia, ou eu vou arriscar aqui agora pagando menos, mas eu tenho um índice de possibilidade de rejeição ou de não dar certo muito alto. Então, esses clubes já passaram por uma etapa que eles podem trazer esse conhecimento para dentro de casa e ir se preparando aos poucos para que esse sarrafo não passe por cima deles e ainda dê uma rasteira neles. Olha, Rafael, que programa maravilhoso. Você assim enriqueceu demais o nosso GoCast. Agora eu vou ter que convocar aqui a nossa audiência para que assistam realmente ao nosso episódio. Todos convocados. Posso convocar, Rafael? Pode, claro, é essa a ideia. Então tá combinado. Todos convocados aí para o nosso GoCast com o Rafael, super bacana, contando um pouco desse bastidor. E lembrando que hoje estou de rosa no nosso GoCast, lembrando Outubro Rosa, esse mês importante de conscientização. Né, Martinho? É isso aí, guris. Todo mundo junto contra o câncer de mama, lembrando dos exames preventivos, o quanto isso é importante, essa conscientização nesse mês. Combinado? Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal. Beijo e a gente se vê.